Todos me ouvem? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês, um privilégio voltar para essa casa que eu já me promovi. Eu já estou chamando de minha, então já estou me sentindo em casa. O nosso encontro hoje, como diz o nosso tema, vai falar sobre saúde integral. Saúde integral que é digamos assim, um assunto de interesse de todos nós, né? Nós precisamos entender o que de fato é saúde integral, porque, como dizia Jesus, a verdade liberta e o conhecimento realmente é libertador. À medida que nós vamos avançando no conhecimento, nós também aumentamos a responsabilidade, porque tão importante quanto o conhecimento é a ação. Saber, né, entender é o primeiro grande passo. Porém, o que nós fazemos com essas informações? Vamos seguir em frente, né, falar um pouquinho do que seria saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que seria saúde integral, ou seja, saúde ideal, traduzindo aqui para as nossas linguagens mais populares, envolve aspectos biológicos, ambientais, envolve aspectos físicos, espirituais, sociais e psicológicos. Não dá para falar sobre saúde integral sem, digamos assim, agregar todas essas questões. A saúde, digamos assim, integral, ela passa por todos esses caminhos. Não é só a ausência de doença, porque muitas vezes você está bem fisicamente, mas a cabeça está a mil. Quantas vezes nós colocamos a cabeça no travesseiro e parece que estamos borbulhando num caldeirão? Já aconteceu isso com você? Não. Já aconteceu de você acordar de madrugada com um problema e não conseguir dormir? E ficar fritando? É uma coisa que todos nós passamos. E existe uma teoria que a maioria de nós conhecemos, chamada teoria do caos. A teoria do caos, só para a gente entender rapidamente, diz, né, que um pequeno gesto, um pequeno fato, uma pequena situação leva a outra, e daqui a pouco tem uma mudança gigantesca. Às vezes aquela noite mal dormida ali atrapalha o dia seguinte, que atrapalha as relações do dia seguinte, que cria um problema de relação e a partir dali pode criar um grande problema. Ou seja, estamos todos interligados, estamos todos conectados. Tivemos uma experiência aí em 2020, uma situação que todos nós lembramos, nunca vista na história da humanidade. Um vírus que surgiu numa pequena cidade da China, se é que existe alguma coisa pequena lá, né? Alguma pequena cidade, mas digamos assim, uma pequena cidade. Aquele vírus paralisou o país, paralisou o continente, paralisou o planeta. Ou seja, a princípio nós estamos aqui praticamente do outro lado do planeta, mas aquele vírus lá nos afetou aqui. Então, nós todos somos um sistema. O nosso corpo tem vários sistemas. Nosso planeta faz parte de um sistema. Ou seja, claramente, estamos todos conectados. Sim ou não? Sim. Perfeitamente. Então, avançando aqui um pouquinho mais, nós podemos entender que a Organização Mundial da Saúde fala que a saúde integral, uma saúde, digamos assim, completa, envolve esses aspectos, que seria, em outras palavras, traduzindo aqui para a nossa linguagem, o que nós podemos chamar de saúde plena, ou vida plena. Só que tem uma coisa curiosa. Essa colocação é uma linguagem extremamente atual da própria Organização Mundial da Saúde. Mas tem uma coisa curiosa. As crenças, a sabedoria popular, já falava que para nós termos saúde, para que nós tenhamos uma vida plena, nós precisamos agregar corpo, mente e espírito. Então, o que a própria Organização Mundial da Saúde está trazendo não é novidade, porque a sabedoria popular já tinha nos apontado essa questão. Mas espera aí, nós falamos no início do nosso encontro hoje que tão importante quanto saber é aplicar o conhecimento. Nós sabemos então que para que eu tenha uma saúde plena, para que eu tenha uma vida plena, eu preciso equilibrar a minha vida, as áreas da minha vida. Não é só ter saúde, eu preciso ter paz. Não é só ter paz, eu preciso ter um ambiente para que eu tenha onde desfrutar a minha paz.
Eu preciso ter uma conexão com o divino. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, nós somos, como dissemos, um sistema. E não é só o ponto em si. Vê que coisa interessante. Imagina só que você está vivendo um momento tranquilo da sua vida, com saúde e paz. Mas alguém que você ama muito, seu filho, sua filha, seu irmão, sua esposa, seu esposo, está com um problema. Você consegue estar em paz? Não consegue. Então nós entendemos claramente que todos nós estamos juntos e conectados. Não somos um ser isolado. De posse de todas essas informações, nós vamos falar assim, então peraí. Então agora sabemos que podemos melhorar a nossa vida. Só que tem um grande problema. Como é que a gente pode falar de saúde integral se nós não dormimos bem, nós não comemos bem, nós não exercitamos bem, não respiramos bem e não pensamos bem? É uma reflexão para todos nós. A partir do momento que a gente pensa assim, caramba, quer dizer que eu tenho que pensar bem? Sim. Eu fico impressionado como eu não vejo grandes mídias promover esse assunto. O assunto do gerenciamento dos pensamentos. Gerenciamento da respiração. A primeira coisa que nós aprendemos na vida foi a respirar. Essa foi a primeira lição. Só que acontece uma coisa muito curiosa. Quando nós estamos nervosos ou tensos com alguma coisa, a primeira coisa que nós deixamos de fazer é aquilo que o nosso corpo pede para fazer, que é respirar. Ah, mas o fulano foi fazer uma prova, ele ficou tão nervoso que teve um branco. O que é um branco? Traduzindo para uma linguagem bem popular, é uma pane no sistema. O sistema, às vezes, vamos dizer assim, dá uma, entre aspas, pane, justamente para que nós possamos, digamos, preservar a nossa saúde. É uma pane, é um desmaio, é um bloqueio. E esse bloqueio nunca acontece quando está acontecendo uma coisa legal, sempre quando acontece um problema. Então, quando nós mais precisamos da respiração, nós deixamos de respirar. E a humanidade está adoecida. Nós estamos adoecidos. Porém, a boa notícia é que nós podemos mudar isso. Eu não trouxe números para vocês, porque esse nosso bate-papo aqui tem que ser uma coisa leve, uma coisa descontraída, e uma coisa que nós possamos aplicar na nossa vida. Não adianta só trazer informações e ficarmos na teoria. Vamos aplicar essa teoria. Vamos fazer, de fato, a partir desse momento, dessas informações, vamos fazer uma mudança na nossa existência. Mas vamos lá. Se nós não dormimos bem, nós não comemos bem, não respiramos bem, não pensamos bem e não exercitamos bem, e queremos ter uma vida plena, queremos ter saúde, queremos ter disposição, queremos ter bem-estar. Sabe aquela sensação de quando você acorda e você fica alegre só pelo fato de acordar? Talvez você tenha esquecido dessa situação, dessa sensação. Mas vamos voltar no passado. Todo mundo aqui foi criança. Você lembra aquela sensação que você tinha quando você acordava só para brincar? Às vezes você ganhava um presente, uma boneca, um carrinho, uma bicicleta, sei lá, um skate, alguma coisa que você queria ganhar e você ganhou. E aí, quando você despertava, o simples fato de acordar e lembrar daquele brinquedo já proporcionava uma alegria tremenda. Sim ou não? Todo mundo consegue lembrar? Mas veja só, Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Essa sensação de bem-estar foi para onde? Se transformou em quê? Querer resgatar essas sensações é o nosso papel. Ao mesmo tempo nós queremos, mas como dissemos, não é só o querer, não é só o saber, é a atitude. Porque essa sensação existe dentro de nós. Essa alegria de viver, a alegria do detalhe, das pequenas coisas. Porém, aí que está um dos problemas. Essa sensação que nós temos ficou escondida, presa, aprisionada nos escombros das cobranças, das dificuldades, dos desafios. Temos que passar na prova, temos que começar a faculdade, temos que acabar a faculdade, tem que pagar, tem que criar, tem que fazer, tem que comer linhaça, tem que ler livro, tem que fazer tantas coisas que nós acordamos e dormimos com a sensação de que não demos conta.
A verdade é que nós realmente não demos conta. E se o dia tivesse 24 horas, ou 40, se o dia tivesse mais de 24 horas, ou 48 horas, nós com certeza não conseguiríamos dar conta de tudo que nós temos que fazer. A conta não fecha, porém, a pergunta que não quer calar: qual o problema? Vamos fazer o que tem que fazer. Respirar um pouco, conectar. A partir desse momento, nós começamos a nos perceber, olhando sempre para fora. Somos doutrinados desde pequeno a olhar para o outro e perceber os defeitos, os problemas, as faltas, quando na verdade nós temos muito mais do que nós precisamos para ser feliz. Todos nós queremos, e é importante que nós continuemos a querer coisas diferentes. Talvez fazer uma viagem, talvez mudar de casa, talvez fazer uma reforma na casa, talvez ajudar alguém que nós amamos, ou seja, todos nós temos um objetivo na vida. Isso é muito importante. É esse objetivo que nos mantém vivos, que nos mantém acesos, porque existe a lei do desuso. Se nós caímos no desuso, nós estamos prontos para transcender. Então não importa a nossa idade. Manter a atividade física e mental, manter a ambição, a vontade de querer crescer, progredir, ajudar, prosperar, é importante para todos nós. Mas é importantíssimo que nós possamos desfrutar da jornada. A humanidade está adoecida porque nós estamos muito no futuro. Vivemos uma pandemia de depressão, de ansiedade. Ansiedade, então, vivemos totalmente no futuro. Ou seja, a nossa caminhada tem que ser leve, tem que ser tranquila. Nós temos que desfrutar dos nossos dias, mesmo com os desafios. Temos aqui pessoas com idade diferente. E eu pergunto, alguém aqui já viveu uma vida, um período totalmente sem desafios, sem dificuldades, sem problemas? Provavelmente que não. A vida vai oscilando, como uma maré. Épocas estão mais difíceis, mais fáceis, mas a gente vai vivendo e vai desfrutando da jornada. Eu fico pensando, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: mas olha, a minha vida está tão difícil, a minha vida está tão complicada, eu estou tão cansado. Aí eu pergunto, será que o problema exatamente está no que você está vivendo ou no cansaço que você está sentindo? Porque, por exemplo, eu acabei de concluir meu doutorado. Eu já estava que não aguentava mais, eu estava exausto. Mas eu trazia as reflexões, tipo assim, eu estou vivendo o que eu quis viver, eu estou realizando um sonho. Esse cansaço não deve atrapalhar a minha capacidade de valorizar o momento de vida que eu estou vivendo. O cansaço faz parte. Às vezes um atrito, às vezes uma frustração, mas vamos seguir em frente. Vamos focar naquilo que nós temos. Mas, seguindo em frente aqui nas nossas observações, eu pergunto, se nós não dormimos bem, não comemos bem, não respiramos bem, não exercitamos bem, não pensamos bem, como é que nós queremos, como nós podemos ter qualidade de vida? Essa conta não fecha. É a mesma coisa se pegar seu cartão, agora ninguém saca mais dinheiro, né? Agora é Pix. Mas todos nós lembramos que nós íamos lá no caixa eletrônico, colocava ali e sacava um dinheiro. Como é que você vai sacar um dinheiro que você não tem? Você vai tentar colocar sua senha e não vai sair nada. Isso acontece também com a nossa sensação. Se nós, com as nossas sensações, se nós não trabalharmos as nossas questões internas, e tudo começa a partir de um ponto dentro de cada um de nós. Repito, o que nós temos hoje já é o suficiente para que nós sejamos felizes. Isso não anula o fato de você continuar querendo melhorar de vida. Pelo contrário, é importante que você queira evoluir. Essa vontade da humanidade de crescer, de prosperar, de expandir, primeiro, é uma coisa que está no ser humano, que é muito boa, e segundo, sem ela, nós perdemos o nosso rumo, perdemos o nosso sentido. Tem um livro que diz que o autor fez Viktor Frankl, se não me falha a memória, acho que sim, ele fez um estudo com pessoas que sobreviveram lá à Segunda Guerra. E uma coisa curiosa é que ele diz que aquelas pessoas que sobreviviam tinham um propósito de vida. Queriam casar, queriam voltar a ter sua vida, queriam mudar de região. Ou seja, cada um tinha uma ambição, uma vontade de viver. E isso mantinha elas firmes, acreditando no futuro, acreditando que as coisas seriam melhores. Essa esperança, e de certa forma até fé, é o que nutre nosso coração. E a sabedoria popular nos diz que a fé é o quê? É a última que morre.
Por isso que nós não podemos perder a fé. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório e falam, olha, eu estou sem fé, eu não consigo ver uma luz além. Eu falo assim, olha só, talvez você esteja adoecido, e provavelmente está. Vamos entender para que nós possamos diagnosticar. Porque quando você está adoecido, por exemplo, uma depressão, o depressivo ele não sente a alegria de viver, mas é uma doença como outra qualquer, que precisa ser tratada. E quando aquela doença ela começa a ser tratada e ela começa a ir embora, a fé volta, a esperança volta, a alegria de viver e muito mais. Mas uma coisa importante, que aí não é exatamente o foco aqui do nosso encontro hoje, mas aquelas pessoas que estão passando, inclusive você que está em casa, se você está passando ou conhece alguém que está passando por um processo depressivo, entenda que é uma doença como outra qualquer, que merece e precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. E como dissemos, como qualquer doença, será tratada e logo logo você vai ter a alegria de viver e a vida segue em frente. Mas avançando aqui um pouquinho mais, sabemos tudo isso. Então, entendemos que não comemos bem, não dormimos bem, não respiramos bem, não exercitamos bem. E aí, o que fazer? Né? Eis a questão. E aí justifica o nosso encontro aqui hoje. Eu separei algumas sugestões bem claras, bem objetivas, que eu tenho a tranquilidade de dizer que se nós levarmos essas ideias, sugestões para a nossa vida, muitas coisas vão mudar. Algumas coisas nós até já sabemos, mas precisamos refletir, precisamos relembrar, precisamos reforçar, porque o cérebro é assim, nós fixamos e aprendemos com exercício, igual o músculo. Quando a gente quer malhar o braço, por exemplo, não fazemos várias vezes o mesmo exercício, algumas coisas nós temos que fixar para que nós possamos colocar no nosso dia, até porque o volume de informação é vertiginoso. Nunca imaginávamos que nessa altura do campeonato nós teríamos um dispositivo tão maravilhoso quanto os nossos celulares, mas ao mesmo tempo tão perigoso. Porque a tecnologia tem que nos servir, não nós servirmos a tecnologia. Algumas pessoas acordam e antes de olhar a janela, antes de sentar, respirar, agradecer por ter acordado, já liga o celular, já vai ver as mensagens. Eu sei que vocês não são assim, mas tem pessoas que são assim. Eu sei que essa plateia é altamente disciplinada, todo mundo aqui é altamente equilibrado, eu sei que vocês não são assim, mas acreditem, tem pessoas que fazem isso. Então, nós nesse caso temos o pior da tecnologia. Repito, a tecnologia tem que nos servir. Não nós servirmos a tecnologia. Mas enfim, vamos avançar. Então o que fazer? Como disse, separei aqui algumas dicas para vocês, algumas sacadas que eu acredito que vai ser bem interessante para a gente. Dormir. Tudo começa com sono. Eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande nessa questão. Porque eu procuro dormir só o necessário. Eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. Então essa questão é uma questão que eu confesso a vocês que eu tenho brigado bastante. Porque a minha vida é muito corrida, né? Eu estudo muito, eu trabalho muito. Então eu procuro otimizar muito o meu tempo. Mas eu tenho consciência e tenho melhorado muito nos últimos anos essa questão. O corpo é sábio. O que é o sono? O sono é o corpo falando para você, olha só, nós precisamos de um momento de refazimento. Então, não dormimos porque está de noite, até porque nós conseguimos desenvolver a energia, a lâmpada, então nós conseguimos iluminar a noite, ninguém fica mais no escuro. Porém, o corpo precisa desse refazimento. E uma lição que eu demorei a aprender é que o descanso faz parte do treino, o descanso faz parte do jogo, o repouso faz parte da vida. Então, dormir é uma questão altamente necessária para todos nós. Porém, não é só dormir, é o sono com qualidade. Se você está dormindo e você está acordando e não está, digamos assim, repondo as suas energias, significa que você tem que ter um acompanhamento. Talvez uma suplementação de melatonina, e aí, claro, você vai buscar uma ajuda profissional, justamente para que você possa, digamos assim, controlar, né, melhorar o seu sono. Porque o sono ele tem que ser o suficiente para você. Cada organismo precisa de um pouquinho mais ou um pouquinho menos de horas de sono. Mas a quantidade de horas que você dorme, a qualidade dessas horas, diz muito sobre sua qualidade de vida. Uma noite mal dormida é ruim.
Agora, algumas noites mal dormidas atrapalha tudo, inclusive apetite, inclusive concentração, inclusive raciocínio. A criança que não dorme bem, ela tem uma perda gigantesca na escola. O jovem que não dorme bem, ele perde vertiginosamente qualidade no aprendizado e na absorção. Ou seja, o sono é a base de tudo. Então fica aí a nossa primeira sugestão. Comer. Hipócrates é o considerado o pai da medicina e medicina moderna. E ele dizia assim, que seja seu alimento, que seja o seu remédio, seu alimento. E seu alimento, o seu remédio. E o alimento seja o seu remédio. Ou seja, nós precisamos nos alimentar bem. Final de semana, ninguém aqui é santo, ninguém tem essa disciplina de comer legumes o tempo todo. Nem precisa, claro. Mas nós temos que fazer com que o nosso remédio seja o nosso alimento. E aí eu fico imaginando, olha como a natureza é sábia. Eu gosto sempre de observar a sabedoria popular. Porque se por um acaso nós, digamos assim, se a sabedoria popular sobrevive aos tempos, significa que não é à toa. E as pessoas dizem que nós temos a terra como a nossa mãe. Por que será que a terra é a nossa mãe? O que faz uma mãe? A mãe, ela gera, ela concebe e concede, ela amamenta. Você vê, a mãe, quando ela gera, ela mesma produz o corpo da própria mãe, produz ali aquele alimento para manter aquela criança alimentada e nutrida, e hidratada. Porque o leite materno, além dele alimentar, ele nutre e hidrata. Olha que coisa incrível. É o pacote completo. E ao mesmo tempo que ela amamenta, ela também consegue queimar calorias que ela adquiriu na gravidez. Uma amamentação equivale a uma aula de ginástica, por exemplo. Você vê que é tudo perfeito, que é tudo muito, digamos assim, incrivelmente planejado pela sabedoria divina. Porém, veja só, nós temos que entender que a terra cuida de todos nós. Eu fico olhando, por exemplo, os legumes. Além de ser lindos, ele nos alimenta e nos nutre. Você come batata doce, serve para uma série de coisas. Você come o ovo, que é um alimento completíssimo. Além de tudo, a casca do ovo tem cálcio, tem grandes nutrientes para a nossa vida. Você come, por exemplo, a abóbora. A abóbora serve para alguma coisa, a casca ajuda em outra, as sementes para outra coisa, a água do coco, o coco, tudo está ao nosso dispor. Mas nós temos o hábito, e aí é uma observação para todos nós, né? Todos nós temos esse desafio, de querer coisas que nem sempre fazem bem. Não é verdade? Gostamos mais de desembalar do que de cascar. Né? Então, a nossa alimentação, ela precisa ser revista. E temos que mudar os nossos hábitos. Esse é um desafio para todos nós. Porque, como disse Hipócrates, que seja seu remédio o seu alimento. E que seja o seu alimento o seu remédio. Avançando um pouquinho mais, nós temos a questão do exercitar. Essa é uma questão muito sensível para todos nós. Veja uma coisa, a tecnologia nos ajuda a ter qualidade de vida em alguns aspectos. Nós hoje estamos sentados, temos o controle do ar-condicionado, temos o controle da televisão, temos o controle de tudo à nossa volta. A nossa poltrona inclinável tem até um controle, tem um botão do lado, outros tem um controle também. Tudo funciona, você está em casa e já pega o celular, já pede o iFood, que muitas vezes entrega na nossa porta. Ou seja, o nosso trabalho é mínimo. Isso num dia de folga é maravilhoso. Mas uma dica que eu quero trazer para vocês: não aceitem uma vida assim. Essa comodidade cobra um preço, e um preço muito alto. Lembra que eu falei para vocês que existe uma lei do desuso? Tudo no universo está em movimento. Tudo. Nada está parado. Nada está estático. Tudo se movimenta. Porém, tem uma analogia que eu trago para a nossa reflexão, porque eu gosto sempre de usar, que é o seguinte: se você compra dois carros, mesma marca, mesmo modelo, mesmo tudo, idênticos. Se você usa um carro como manda o fabricante e você usa outro carro, ou melhor, você deixa o outro carro guardado, depois de 10 anos, aquele que você usa como o fabricante orienta, certamente vai estar melhor do que aquele que você deixou guardado
por 10 anos. Teoricamente, aquele que ficou guardado, ressecou os pneus, colou o motor, enfim, trouxe um monte de problemas. Aquele que está sendo usado da forma correta vai estar em perfeito funcionamento. É uma analogia engraçada, mas é verdade. Eu quebrei a perna 3 vezes. Vocês já conheceram alguém que quebrou a perna 3 vezes? Pois é, eu quebrei 3 vezes. E aí a primeira vez eu tinha 7 anos de idade. E aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu tirei o gesso, depois de 2 meses, né, com a perna imobilizada, eu olhei a minha perna e falei, gente, que coisa incrível, olha só, minha perna está mais fininha. E olha só, ela não movimenta. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, olha só, eu não entendi muita coisa, tinha apenas 7 anos, e aquilo ali ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a movimentar, né? Muita energia, querendo brincar e tal, aquela coisa toda. Aí depois, assim, de um tempo, que eu não lembro exatamente qual, eu olhei pra minha perna, ela estava igualzinha a outra. Aí eu falo, olha que coisa incrível. Então quer dizer que eu tenho que usar minha perna. Porque se eu não uso, ela, digamos assim, desanda. Nós também somos assim. O nosso cérebro é assim. Se nós usamos o nosso cérebro da forma correta, com raciocínio legal, com pensamento legal, vou falar isso um pouquinho mais à frente, nosso cérebro prospera, melhora, raciocínio. Estamos com 70, 80, 90 anos, mas quando nos colocamos em movimento, a vida segue em frente. Movimento da forma correta, porque o cérebro, do mesmo jeito que você pode usar para o bem, pensando coisas agradáveis, tendo pensamentos agradáveis, você pode usar para adoecer. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas você entendeu? Então, o exercitar, ele é 360 graus. É subir uma escada quando possível, é carregar uma compra, é de repente fazer uma hidroginástica, buscar uma ajuda profissional, se eu não consigo fazer uma academia, mas, por exemplo, buscar uma pessoa que possa me ajudar, um personal. Esse investimento é uma coisa importantíssima para todos nós. Porém, muitos de nós não temos essa cultura. Porque vivemos num outro mundo. As próximas gerações, eu acredito, que serão muito mais ativas quando chegarem lá aos seus 80, 90 anos, do que nós, por exemplo. Mas nós já temos esse conhecimento e podemos mudar. Ou seja, viver bem. A parte, digamos assim, funcional é totalmente importante para todos nós. Agora tem um ponto que eu acho muito sensível, e esse aqui é outro ponto que eu não entendo como as grandes mídias não comentam. A humanidade, como dissemos, está adoecida. Talvez você não consiga exercitar, talvez até você tenha dormido mal, talvez você tenha se alimentado mal, mas tem uma coisa que você sempre pode fazer, e eu acredito que é a base de tudo, que é respirar. Eu acho interessante que eu não encontro por aí as pessoas comentando a palavra espírito. A palavra espíritos, em muitos casos, está ligada sempre a questões místicas. Isso também é verdade, mas não só questões místicas. Em algumas universidades, melhor, em algumas faculdades, né, de medicina, por exemplo, nós conseguimos ter a disciplina de ciência e espiritualidade. Ciência e espiritualidade não quer dizer ciência e religiosidade. A religião, ela está mais no campo, digamos assim, cultural, mais no campo filosófico, que merece naturalmente muita atenção e total respeito de todos nós. Mas a ciência está entendendo que existe uma força que anima o ser. E que força é essa? É o espírito. Só que olha que coisa interessante. A palavra espírito vem do latim respirar, sopro. Eita, peraí que agora eu fiquei confuso. Então quer dizer que o espírito vem do latim respirar, sopro? Sim. Vamos voltar no campo espiritualista e até mesmo um pouco religioso, só para a gente refletir. Diz lá, né, nas leituras, né, nas Sagradas Escrituras, que Deus criou o homem e deu o sopro da vida. Ué, é sopro da vida? Então o latim faz uma ponte nessa questão. Sim, toda vez que nós respiramos, nós nos conectamos ao todo. Toda vez que nós respiramos, nós nos conectamos à própria natureza. Lembra que falamos ainda há pouco? Que a terra é a nossa mãe, porque a terra nos concede e nos concebe. A terra nos protege, nos alimenta, nos dá água, nos dá os frutos. Nós nos alimentamos da terra. Tudo que nós comemos vem daqui. As frutas, os vegetais, os nossos queridos animais. Então, tudo vem da terra.
Inclusive, a terra nos alimenta e também alimentou os nossos pais, alimentou os nossos avós e assim como todos os nossos antepassados. Então, de fato, faz sentido quando dissemos que a terra é a nossa mãe. Sim ou não? Então, a terra é a nossa mãe. Quando nós respiramos, nós nos conectamos uns aos outros. Por que na época da pandemia nós tínhamos que usar aquela máscara? Porque o ar que você respira, eu também respiro. O ar que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos antepassados respiraram, nós também respiramos aqui. Então estamos todos interligados, como se nós estivéssemos todos no ventre da nossa mãe terra e esse ar fosse uma espécie de líquido amniótico. Então a respiração é a nossa primeira lição de vida. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, a primeira coisa que nós fazemos é respirar. A vida começa e também acaba com a respiração. Porém, e aí vem a parte mais importante, nós desaprendemos a respirar. Acreditem, muitas doenças que nós tivemos podem ter sido iniciadas pela falta da respiração. A respiração correta, a respiração consciente, a respiração presente. Eu não estou pedindo aqui para ninguém fazer meditação, que por sinal a meditação é uma coisa incrível. Inclusive no nosso último encontro aqui, nós falamos rapidamente sobre a respiração, hoje estamos aprofundando um pouquinho mais, e nesse ponto que nós trouxemos no nosso último encontro, nós falamos um pouco da meditação, da meditação, que hoje em dia, com os avanços da neurociência, nos mostra que a meditação é um dos melhores, digamos assim, uma das melhores práticas que nós podemos fazer para a vida. Ligada a religiões, não exatamente nessa questão, mas ligada sobretudo na questão da saúde, porque nós perdemos a relação com o nosso próprio corpo. Nós perdemos a sensação do próprio corpo. Acordamos no automático. Eu não quero que ninguém levante a mão, que eu não quero expor ninguém, mas eu quero só fazer uma reflexão para cada um de nós. Como foi hoje, sua primeira hora do dia? Você acordou, sentou, respirou, sentiu o corpo acoplando, né, o espírito acoplando no corpo, sentiu o ambiente, percebeu o ambiente, o barulho, o som, viu as coisas? Ou você acordou meio que no piloto automático, já foi lá, faz o que você faz todo dia? Porque às vezes nós temos hábitos, fazemos exatamente a mesma coisa. Se a gente que acorda e bota água no fogo e vai no banheiro, escova o dente, às vezes a mesma coisa. Será que você está nesse piloto automático? Dorme no mesmo lado da cama. Até para trocar de roupa é um ritual. Primeiro assim, 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 assado. O cérebro adora novidade. O cérebro adora novidade. Adora fazer coisas diferentes. O que não gosta é o nosso instinto primitivo. Porque nós gostamos de rotina. Essa rotina não é boa para o nosso futuro. Não é boa para o nosso cérebro. Porque nós temos o que nós podemos chamar de caminho neural. O que é o caminho neural? É como se fosse uma trilha dentro de uma mata. Só que essa trilha nem sempre leva para o melhor caminho. Talvez ela seja mais fácil, mas nem sempre leva para o melhor caminho. Nós precisamos criar outras trilhas, outros caminhos neurais, vamos dizer assim. Mas isso é um outro assunto para um outro dia. Vamos voltar para cá. Então, nós temos que voltar a respirar. Olha só, se nós levarmos essa sacada para a nossa vida, e se daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a alguns anos, você falar com alguém, falar assim, olha, uma vez eu estava lá numa palestra, e nesse dia o Hugo me disse uma coisa que eu levei para a minha vida. Ele pediu para eu reaprender a respirar. Você acredita que a partir daquele dia minha vida mudou? Porque eu comecei a respirar mais, eu passei a ficar mais calmo, mais consciente, mais presente. Aquela dor de cabeça que sempre assolava não apareceu mais. Aquela falta de apetite ou excesso de apetite, porque a gente sempre acha que falta de apetite é ruim, né? Mas excesso de apetite também. São questões que nos desequilibram. Então, eu voltei a estar mais presente, acoplado no meu corpo. Então, a partir da respiração, a vida se transforma. Enfim, vamos avançar mais. Fica aí essa observação. E aí eu pensar bem, né? Olha, a nossa atividade mental consome muita energia. Se você tem um dia de trabalho braçal, imagina que você vai fazer uma mudança, né? Você trabalha o dia inteiro para mudar de um andar para o outro, ou fazer uma mudança no seu quarto, alguma coisa assim. No final do dia, você toma um banho, prepara para relaxar,
E daqui a pouco você está tudo cansado, está tudo quebrado, mas depois daquelas horas de descanso, daquele sono agradável, depois de uma boa refeição, aquele banho gelado, vamos dizer assim, talvez, você melhora. Agora, o cansaço mental, esse leva muito mais tempo. Pensar consome energia. Se você estiver num dia de folga, deitado na sua poltrona, relaxando, só que o corpo está relaxando e a sua mente está numa atividade, porque o problema tal, porque o filho, porque o irmão, o pai, e aí começa aqueles pensamentos todos, os problemas. Tem uma frase do querido Mark Twain que dizia assim: eu tive grandes problemas na vida, alguns desses problemas de fato aconteceram, ou seja, a maioria dos problemas são mentais, são pensamentos, que na verdade não são bem pensamentos, são ilusões. O que são as ilusões? Ilusão é o que não tem luz. Ué, então quer dizer que o que não tem luz é ilusão? Sim. E o que tem luz? O pensamento lúcido, a lucidez, é o que tem luz. Então nós temos que gerenciar os pensamentos. Então, Jesus, que no meu entendimento é digamos assim, um grande ícone religioso, um grande ícone espiritual, mas sobretudo um grande pensador, no meu entendimento o maior que teve até hoje, porque ele dividiu a humanidade, ele dizia: vigiai e orai. Vigiar e orar é o nosso papel, mas ao mesmo tempo é um desafio. Ao mesmo tempo é um desafio. Então nós temos que pensar e pensar o que estamos pensando. Ou seja, se autopoliciar, que é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Esse é um dever que só você pode fazer. Então, fica aí essa sugestão para todos nós. Aquele pensamento derrotista: meu Deus, eu não consigo isso, mas olha só, o que eu fiz da vida? Eu só acertei aqui eu errei. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço, assim, não tive o privilégio de conhecer vocês. Mas se eu pegar qualquer um de nós aqui e fizer uma entrevista, você vai ver que aquela pessoa teve muitos erros. Porque todos nós tivemos. Mas em compensação, nós também temos nossos acertos. E está tudo certo. Está tudo certo. Mandela dizia: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Gente, que visão maravilhosa de vida. Eu vou repetir. Mandela dizia: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Se você sai de casa dizendo: hoje eu vou ganhar ou eu vou aprender. Gente, que coisa maravilhosa. Porque ninguém acerta todo dia, ninguém acerta tudo, mas ninguém também erra tudo. Depende da forma como nós lidamos com essas questões. Se você não estiver bem, até o que poderia ser muito bom pode ser ruim. Sim ou não? Imagina só que você sai aqui no corredor e você encontra um amigo seu de 30 anos, à escola. E vocês se abraçam, vocês se beijam, e aquela alegria maravilhosa. É muito bom encontrar alguém que a gente ama, sim ou não? Sim, vocês estão no soninho? Nessa hora tá soninho. Então o que acontece? Sim ou não? Sim. Então você encontra a pessoa, 30 anos, maravilhoso encontrar a pessoa. Mas se você cair de bicicleta, ralou todo, e você encontra a pessoa te abraça, vai ser legal? Não, fala comigo, mas me dá uma distância aí que eu tô todo quebrado. Entendeu? O problema é do encontro? Não, o problema é como eu estou me sentindo. Duas pessoas vão a uma festa e tem percepções totalmente diferentes, mas a festa é a mesma? Mesma música, mesmo local, mesmo público, mesmo todo mundo? O que pode uma coisa dessa? O que faz a diferença é a forma que eu me sinto. Então, se eu não estou bem, alguma coisa eu tenho que mudar. Eu preciso ver, será que eu estou inflamado? Porque nós ficamos inflamados também. Nós também nos inflamamos. Veja só, às vezes você machuca o dedo, que entrou uma farpa e inflama. Lembra que eu falei que nós somos um sistema? Eu estou aqui conversando com você, mas eu estou bem, graças ao Divino Criador. Mas se eu estivesse conversando com você e o meu dedo mindinho estivesse inflamado, eu ia ter dificuldade de concentração. Mas, gente, eu sou tão grande, o dedo mindinho representa menos de 1% do meu corpo. Mas mesmo assim, incomoda. Então, de novo, somos um sistema. Precisamos estar bem. Nós, muitas vezes, estamos inflamados, não fisicamente, mas às vezes mentalmente. Passamos alguma situação desagradável, temos um estresse, um trauma, né? E algum estresse pós-traumático, sobrevivemos uma dor que não conseguimos resolver. Mas enfim, isso é outra questão. Eu quero falar especialmente nesse momento com aquelas pessoas que estão com uma sensação desagradável. Sabe quando tudo está bem e você não está legal? Você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não estou bem? Tá todo mundo bem? Pois é, está alguma coisa errada, eu não estou me sentindo bem, mas o dia está bonito, eu nem consigo ver, eu nem boto a cara na janela, o pessoal está lindo mesmo. Então assim, mas todo dia são bonitos.
mas fala assim, caramba, o que está acontecendo? Eu não estou bem? Estou empregado, ou eu estou recebendo meu salário, ou eu estou sei lá como eu estou, mas não era para eu estar assim com essa sensação desagradável. O que está acontecendo? Às vezes são coisas que não foram bem trabalhadas dentro de nós. Que forma eu vejo a vida? Ver a vida com otimismo é importante para todos nós. É esperança. A fé é você com você. E a fé é uma conexão divina. Eu falo que é um L, né? A fé é uma conexão com o cosmos, com Deus, com o Criador. A esperança é para o horizonte, ou seja, a fé para cima, esperança para frente, esperança para o que há de vir. Então, essa percepção, ela é importante para a vida. Porque, independentemente de qualquer coisa, aquele que vive o seu momento mais pleno, mais feliz, é mais feliz, consequentemente, por viver os seus momentos. Aquele que vive morrendo na véspera, meu Deus, o que é que vai ser? A gente não sabe. Aí eu volto à frase de Mark Twain que eu falei para vocês. Eu tive muitos problemas na vida. Alguns desses problemas, de fato, aconteceram. E aí, se você está na sua poltrona, tranquilamente relaxado, mas o seu cérebro numa atividade mental, você vivendo uma tempestade mental, nível de cortisol no teto, estresse, ansiedade. Aí o que acontece? Você acaba o dia exausto fisicamente. E o dia seguinte já foi comprometido, porque a sua energia vital você guardou ali, você gastou ali. Mas vamos voltar. Então a dica importante nesse momento é: vamos orar e vigiar e orar os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Caminhando aqui, né, para o encerramento, daqui nos próximos minutos, eu reservei aqui umas... Quanto tempo eu tenho? Alguém poderia me situar? Eu tenho mais quanto? 10? 15? Tá. Então eu reservei aqui umas dicas para vocês. 5 e um fechamento. Dessas 5, a primeira é: reconecte-se. Nós precisamos nos reconectar. Veja uma coisa interessante. Esse tema por si só foi tema de algumas palestras nossas em vários lugares, né? Inclusive eu levo isso também para o meu consultório, porque eu ensino o paciente a mudar a sua forma de ver a vida. Porque quando nós mudamos, tudo se transforma. Lembra que eu já falei, inclusive repeti aqui hoje, que o que nós temos é o suficiente para ser feliz? Buscamos a felicidade em presentes, em compras, em viagens? Não, a felicidade está dentro de nós. Então nós podemos e devemos fazer esse resgate. Porque se você estiver bem, tudo vai estar bem. Às vezes você faz uma viagem, gasta um valor alto e não garante a felicidade. Só que em muitos casos você encontra lá seu amigo de infância, como falei aqui no corredor, bate 2 horas de papo, nossa, aquela sensação do reencontro, ela vai, enfim, estar com você durante muito tempo. Já aconteceu isso com você? Então não é o ambiente, não é o valor em si, mas o que eu sinto. Então, uma frase que eu tenho usado bastante nas palestras é justamente essa: nós adoecemos quando nos afastamos da natureza. Eu vou repetir: nós adoecemos quando nos afastamos da natureza. Precisamos, meus amigos, nos um pouco mais à frente, é que, por exemplo, os animais, eles já nascem sabendo. Já percebeu? Os animais sabem caçar, pescar, procriar. Eles já sabem de tudo. Inclusive, por exemplo, eles vivem com os pés no chão. Só que nós impermeabilizamos a cidade toda. Além de impermeabilizar a cidade toda, nós ainda andamos calçado. Então nós perdemos a conexão. Eu gosto sempre de olhar para o céu. Eu acho que quando a gente olha para o céu, nós nos conectamos à força maior, à força da criação. Nós percebemos que fisicamente nós não somos nada. Espiritualmente nós somos um ponto de luz, que viemos e nos uniremos a uma força maior. Mas fisicamente, às vezes a gente está aqui, forte pra caramba, e adoece, daqui a pouco a gente perde uns quilos, daqui a pouco a gente, com tanta disposição, adoecido, perde as energias, daqui a pouco a gente retoma de novo, e essa é a vida, e está tudo certo. Porém, eu gosto de olhar para o céu para me reconectar com o divino. O sol nos energiza em todo sentido. A lua nos conecta. E por sinal, a lua toca
as nossas energias, equilibra as nossas energias. E nós temos no centro da nossa cabeça, inclusive eu dei uma passadinha no nosso primeiro encontro aqui sobre esse tema, hoje também não vamos aprofundar, mas seria, quem sabe, o tema para um outro encontro, falar da nossa pineal. A pineal, que é a nossa anteninha, que está no centro da nossa cabeça. A pineal que equilibra as nossas energias. Que tem cristais de apatitas. Então, não vamos aprofundar nesse tema, mas é um tema interessante. Mas nós temos que entender que dentro da nossa cabeça nós temos uma antena que se conecta. E que Einstein falava que existe a relação de espaço-tempo na sua teoria da relatividade, seria a quarta dimensão. E a pineal, por exemplo, é o único órgão do corpo humano que tem a relação com a quarta dimensão. Porque a gravidez leva 9 meses, o ciclo menstrual leva 28 dias, justamente porque é um ano lunar, é a gravidez. Um mês lunar são 28 dias, é o ciclo menstrual. Então, nós estamos conectados com esses astros. Nós estamos conectados com o todo. Mas isso é outra questão. O que eu quero trazer para vocês aqui, de extrema importância, para caminhar aqui para o encerramento do nosso encontro, é reconecte-se. A palavra religião vem do religare. Religare é essa ligação que nós perdemos. Os animais têm muito a nos ensinar. Então, vamos falar um pouco disso mais à frente. Mas, a partir do momento que nós nos conectamos, baixamos o nível de cortisol, diminuímos nosso nível de estresse, colocando mais o pé na areia, respirando mais, olhando para o céu, olhando para a lua, olhando para as estrelas, olhando o barulho do mar. É incrível, porque quando nós colocamos o pé na areia, o nosso corpo libera uma descarga elétrica, vamos dizer assim. Aterrar. É isso que nós precisamos fazer, porque nós estamos, digamos assim, mergulhados num universo de energias, como, por exemplo, o sinal de Wi-Fi, 3G, 4G, agora o 5G. Estamos todos dentro desse oceano. E aí ficamos como? Agitados. Não cuidamos do nosso corpo, não cuidamos da nossa mente, não gerenciamos nossos pensamentos, não colocamos mais o pé no chão. Como é que nós vamos ter qualidade de vida? É sobre isso. Porém, outra questão que eu acho importante é simplesmente perceber que todos os dias podem ser especiais. Tem uma história muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Teve uma vez que eu tinha um amigo que tinha, na época que aconteceu esse fato que eu vou contar, ele tinha 90 anos, faleceu alguns anos depois. Mas quando ele tinha 90 anos, eu cheguei na casa dele, aí ele me deu uma garrafa de uísque. E ele falou assim pra mim, olha só, naquela época eu deveria estar com uns 23 anos. Aí ele falou pra mim assim, olha só, essa garrafa, você gosta de uísque, né? Eu falei, gosto. Ele falou, então esse uísque, ele é um uísque de 15 anos. Mas ele já está comigo há 20. Aí eu falei, que interessante. Então quer dizer que esse líquido aí já tem 45 anos praticamente. Porque, poxa, se o líquido tem, ou melhor, 45 anos depois. Se o líquido tem 15 anos, eu na minha cabeça naquela época, ele já estava há 20 anos com vocês, só aí já estão 35. E aí eu vim beber 10 anos depois, que aí completa os 45 anos. Aí eu falei assim, olha, então eu vou tomar esse uísque num momento muito especial. Aí ele riu pra caramba, a gente ficou ali e tava conversando, e eu guardei esse uísque por 10 anos, por isso que eu lembrei de 45. Eu guardei esse uísque por 10 anos. E aí veio o nascimento do meu filho, aí eu falei, vou tomar esse uísque. Aí depois eu falei, não, poxa, eu não quero tomar. E além disso, meu pai faleceu 48 horas antes do meu filho nascer. Aí eu falei assim, não quero, eu quero estar totalmente presente, consciente, eu não vou tomar. E aí teve um dia que eu abri o uísque e bebi um dia qualquer. E aí, exatamente, naquele dia eu entendi que todos os dias podem ser especiais. E vou mais além. Não só todos os dias podem ser especial, como todos os dias devem ser especial. Eu vou repetir. Todos os dias devem ser especial. Quando você chegar em casa hoje, faça alguma coisa diferente. Abraça sua esposa, ou abraça seus filhos, ou se você morar sozinho, abraça a si mesmo. Abra um risco que você está guardando para uma situação, não beba todo, beba só uma dose, com bastante dinheiro para não ficar mal. Então assim, todos os dias são especiais. Nós às vezes esperamos uma coisa que talvez nunca vai acontecer. A vida é feita no momento, na caminhada, não na chegada. Então, repito, todos os dias podem ser especiais. Não só podem ser especiais, mas devem ser especiais. Outra coisa importante, finalmente caminhando aqui para o encerramento, faça as pazes com o passado. Às vezes nós cobramos dos nossos pais
nosso tio, nosso avô, nossos irmãos, chefe, não sei, cada um encontra, né? Digamos assim, cada um sabe do que passou e encontra aí os seus culpados. Mas quando a gente olha para trás, quando a gente analisa, a gente fala assim, gente, está tudo certo. Todos nós erramos, todos nós acertamos e está tudo certo. O perdão é muito importante. Então a dica é, faça as pazes com o passado. O passado, o perdão, ele é tão importante que Jesus falava sobre perdão. No Pai Nosso a gente reza sem nem perceber. Perdoar as nossas ofensas. Então ali está nos orientando sobre o perdão. A importância de pedir perdão, de dar o perdão e nos colocar numa posição frágil de aprendizes que nós somos. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, é uma oração de sabedoria. Porque aquilo que nós estudamos, aquilo que a Organização Mundial da Saúde vem falando, não, porque tem que cuidar da mente, tem que cuidar do espírito, tem que cuidar do ambiente, tem que cuidar dos aspectos físicos, ambientais, psicológicos, tudo isso já se fala nos livros da expressão sagrada, como a própria Bíblia, como o Alcorão, como, por exemplo, a Torá. A Torá, que também é um livro de expressão sagrada, com um nível de sabedoria, de beleza incrível. Mas isso é um papo para uma outra questão. Então, nós estamos voltando para o começo, porque os conhecimentos nós já temos. Agora a pergunta que não quer calar, né? E o que nós vamos fazer com todo esse conhecimento? Vamos aplicar. Quem sabe, a partir de hoje, nós começaremos a ter uma nova postura para a vida. Com muito mais tranquilidade, com muito mais, digamos assim, amor, com muito mais otimismo, esperança e fé. E por falar em fé, exercite sua fé. Estudos recentes, meus caríssimos amigos, nos mostram que uma prece conectada... Por que nós conseguimos mensurar, por exemplo, quando a pessoa faz uma prece? Porque quando você está fazendo um exame, né, um eletroencefalograma, por exemplo, e você coloca os eletrodos no paciente, você consegue mensurar, digamos assim, as ondas cerebrais do paciente, quando ele está num processo meditativo, quando ele está num processo de conexão / oração, as ondas mentais dele aceleram, potencializam. Então, nós conseguimos ver que tem realmente um comportamento diferente no cérebro daquela pessoa que exercita a sua fé, seja ela qual for. Seja ela qual for. A melhor fé para você é aquilo que você acredita. A criação, ela é tão complexa, tão incrível, que é como se você estivesse atirando uma pedra num gigante. Qualquer lado você vai acertar. Ah, mas eu sou da religião A, B, C, D. Não importa, siga seu caminho. A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. A melhor religião é aquela que toca o teu coração. Porém, a ciência, que durante muito tempo, digamos assim, banalizava as crenças espirituais ou espiritualistas, hoje em dia começa a respeitar. Por que começa a respeitar? Sempre teve evidências disso. Porque aonde o cientista trabalha? Laboratório, sim ou não? Um cientista, o local de trabalho de um cientista é o laboratório, sim ou não? Vamos entender a etimologia da palavra laboratório. O que é labor? Trabalho. E o que é oratório? Oração. Então quer dizer que um cientista trabalha em um lugar de ciência e oração. Os mais ortodoxos achavam que não podia acreditar, porque não podemos misturar ciência e espiritualidade. Não só podemos, como devemos. Porque à medida que nós estudamos o Criador, nós nos aproximamos do divino. Lembrando que a religião digamos assim, está mais no ambiente cultural. E a espiritualidade está mais próxima da ciência. Coisas que a ciência não consegue explicar. Que poderíamos entrar nessas questões aqui, mas o nosso tempo já não permite mais. Caminhando aqui finalmente para o encerramento, a última sugestão é, de posse de todas essas informações, de todas essas reflexões, eu só faço um voto. Desejo a vocês que a vida seja mais leve. A vida pode ser mais leve. Ela não só pode, como deve. E aí fica o convite para todos nós. Vamos parar de criar problemas, ou às vezes pegar no pé de alguém, ou às vezes levar muito para o coração. O cenário A, B, C, D, as coisas são como são. Vou fazer o que está dentro do meu alcance, mas não além disso.
vou viver mais em paz, vou promover a paz, porque a paz que nós queremos ver tem que iniciar a partir das nossas atitudes. E a paz que nós promovemos no nosso ambiente, ela inicia basicamente na nossa psique. Ou seja, a paz do mundo começa em mim. A vida pode ser mais leve. Desejo a todos que tenham uma tarde maravilhosa. Dá tempo para abrir para perguntas? Vamos fazer. Perfeito. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Professor, boa tarde. Excelente. Estou aqui, vamos dizer assim, pago e satisfeito. E pergunto, pelo seu teor da palestra, nós ainda somos muito ignorantes. Nós somos partes dos nossos ancestrais, em todos os aspectos, a partir dos nossos pais, nossas mães, que dão aquilo que aprenderam. E se nesta situação, graças a Deus foi bem criado, mas se nessa situação a educação familiar mudasse, a educação, o ensino mudasse para o ser divino, para diretamente ligar o ser divino à nossa responsabilidade divina com a nossa própria saúde e uma visão melhor de um mundo mais saudável. O que o senhor acha disso? Por favor. Eu acho maravilhoso. Inclusive, quem falava sobre isso, sobre essa questão da adaptação, mas falava de um outro olhar, era Albert Einstein. Einstein falava assim, como seria analisado, por exemplo, um pássaro, se você julgasse o pássaro pela capacidade dele de nadar? E um peixe, pela capacidade dele de voar? O nosso sistema de educação ainda é muito ultrapassado. Nós valorizamos algumas coisas que são importantes, mas nós damos muito valor a essas coisas e desvalorizamos outras coisas que são mais importantes. Então, essa questão da inclusão, essa questão da adaptação, da forma que se ensina, o que ensina e o que de fato nós valorizamos, por exemplo, nós vivemos no mundo capitalista. Eu, assim, particularmente, eu acho que não tem nada contra isso, mas todo excesso é sobra. Porque, por exemplo, às vezes nós trabalhamos demais, entramos num loop de trabalho e deixamos de aproveitar esses momentos. Eu, claro, não quero que ninguém siga os meus exemplos, mas falando pelas minhas próprias experiências, eu sempre faço uma pausa em alguns momentos do meu dia, abro a janela, respiro um pouco, tento me conectar com o divino e sigo o meu trabalho. Talvez se eu não fizesse isso, com o ritmo de trabalho que eu tenho, eu já tivesse adoecido. Talvez eu tivesse perdido a satisfação pelo meu trabalho. Isso acontece, porque nós temos que equilibrar. Um dos grandes desafios da vida é o equilíbrio. Nós não podemos comer demais, nem ficar sem comer. Até água, que é a única coisa que entra pela boca, não engorda e só faz bem, e eu sugiro que a gente beba bastante água. Eu nem coloquei aqui, mas precisamos beber muita água. Mas se você beber 5 litros de água no momento só, você passa mal. Ué, mas você não falou que era bom? Eu falei que era bom, mas lembra do equilíbrio? Então, tudo na vida requer um equilíbrio. Então, acho que nós ainda, você falou muito bem, nós estamos aprendendo. Gonzaguinha nos define quando ele diz que nós somos eternos aprendizes. Parabéns, muito boa palestra. Eu quero te perguntar uma coisa. Você começou falando sobre dormir, comer, exercitar. Aí, exercitar, você falou assim, nós dessa geração estamos meio automatizados, né? Com o controle remoto, tudo está na nossa mão, nós estamos mais aconchegados, né? E você falou assim, a próxima geração, eu vejo, né, que serão mais ativos. Eu não percebo isso. Queria que você explicasse um pouquinho melhor. Eu vejo essa geração que está chegando aí muito acomodada. Então, veja bem, eu não disse que serão mais ativos, eles estarão mais conscientes.
Eles serão mais conscientes. Desculpa, eu entendi errado. Algumas coisas, ou talvez eu possa ter expressado errado também. Mas veja só, algumas coisas que eu falo por mim, que eu só descobri quando eu tinha, sei lá, 20, 30 anos, eu vejo hoje as crianças com 10 anos já sabem. Então, por exemplo, não sei vocês, mas o meu primeiro celular eu tive com 18 anos. 18, e era um celular, aquele que fazia ligação, não era um smartphone. Então, o volume de informações hoje estão muito maiores. Nós que temos mais de 30, 40, 50 anos, nunca imaginamos, nem nos nossos sonhos mais otimistas e mais, digamos assim, criativos, que teríamos um equipamento como um smartphone, que tem literalmente todas as informações do mundo ali. Você pode, por exemplo, pesquisar qual é a rua mais longa da Itália, por exemplo, uma coisa boba. Ou você pode fazer um estudo de qualquer coisa. Você pode fazer digamos assim, estudar engenharia ou qualquer outro curso. Você naturalmente não será um engenheiro, porque você não tem a legitimidade. Mas o conhecimento você pode adquirir pela internet, ler os livros, assistir às palestras, treinamentos. Então, hoje nós temos um fluxo e um acesso a informações como nunca tivemos antes. Então as próximas gerações, elas já são na verdade, né? Mas cada vez mais serão mais informadas e terão mais possibilidades de mudar. Porque, por exemplo, minha primeira graduação foi publicidade e propaganda. Eu fiz algumas graduações para finalmente chegar aqui na área da saúde. Então eu trilhei muitos caminhos, né? E na publicidade e propaganda, nós analisávamos, né, as propagandas antigas. E tinha uma marca, que eu não vou falar o nome aqui, uma que tem o líquido preto e a logo branco e vermelho. E dizia assim, fulano de tal, que era o nome da marca, é tão gostosa e faz um bem. Um bem. Isso era ignorância. Hoje em dia nós poderíamos até processar, porque propaganda enganosa é crime. Entendeu? Mas faz o bem para quem? Para ninguém. Só para o dono da marca. Então, o que acontece? Você vê que nós não tínhamos esse conhecimento, né? Então, isso está mudando. Então, nós vivemos no mundo offline. A maioria de nós aqui vivemos no mundo offline. As próximas gerações não viverão. Já conhece o mundo offline, já está vivendo o mundo conectado. Então, aquilo que eu falei, inclusive, algumas vezes. Nós estamos recebendo essas informações e temos a possibilidade... Podemos não fazer nada, mas de posse de todas as informações, nós temos a possibilidade de mudar alguma coisa. Tudo bem? Hugo, eu me esqueci o nome do autor. Ele escreveu um livro e ele inclusive tinha um grupo espiritualista em São Paulo, que eu não me lembro também o nome. Ele escreveu um livro com a consciência cósmica. Você conhece? Consciência cósmica, não. Ok. E ele tem nesse livro uma colocação que eu acho que é interessantíssima para vocês expandir um pouco mais, que fé vem da palavra fides, quer dizer fiel. Então, a fé é a fidelidade àquilo que está dentro de você, antes daquilo que você pode realizar. Sim, perfeitamente, né? É interessante porque eu gosto sempre de exemplificar que a fé é mãe da esperança. A fé, ela é uma conexão com o todo, com o divino. Inclusive, são 3 coisas que as pessoas botam numa panela, mexe tudo e não conseguem identificar. Por exemplo, fé, religião e espiritualidade. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é não. Calma aí. A fé é você com você. É aquilo que você acredita no teu íntimo. Essa é a fé. A tua conexão com o divino, com o ser maior. Isso é a fé. A espiritualidade é você com o todo. Quando você entra no mar e você abre os braços e se conecta, você ali faz parte de um todo. Você se integra ao todo. Essa é a espiritualidade. E a religião? A religião é você com o outro. Resumindo, fé, você com você. Religião, você com o outro. E espiritualidade, você com o todo. Mas só uma observação, você falou que esse título me lembrou o General Shoa. Por sinal, um grande professor, que seria também tema para outro encontro nosso aqui. General Shoa é incrível. Mas enfim, fica para outro momento. Tem mais alguma? Tem mais alguma? Não, eu gostaria de fazer uma colocação que eu vejo em geral. Eu não sei se essa formação é psicologia ou psiquiatria,
Mas eu percebo que as pessoas apontam muito o outro e não fazem autocrítica. O outro sempre tem um defeito, mas eu não vejo as pessoas se colocarem, se autocriticarem, ver, será que eu que estou errado? É mais fácil apontar o outro. E aí isso atrapalha também no relacionamento, no viver, nos comprometimentos de conversas, de encontros, de tudo. Então eu estou sempre vendo o defeito do outro. E eu não paro para pensar como é que eu estou agindo com o outro. Interessante essa observação, porque nós vivemos vivemos num mundo onde observar o outro, olhar os defeitos, as faltas, faz parte da nossa cultura. Todo mundo lembra aqui do joguinho de 7 erros? Quem lembra? Eu fico indignado. Por que jogo de 7 erros? Não podia ser esse jogo dos 7 acertos? O jogo é o mesmo, só que o foco é diferente. Nós começamos a perceber, a procurar o erro dos outros. Fulano tem muitas qualidades, mas quando tem um defeito, pronto, é naquele defeito que eu vou ficar. E nós ficamos assim também. Veja só, nós fazemos parte de uma cultura. Essa cultura de apontar, de olhar para o outro. Quando, na verdade, a grande mudança, assim como na natureza, gente, sempre a natureza. Sempre a natureza. Vai desenvolver um avião? Observe a gota. Olha a gota, como é que é a aerodinâmica da gota. Pronto, você vai encontrar a melhor aerodinâmica. Então, tudo na vida... Dizem que Santos Dumont, quando estava desenvolvendo lá, né, seus protótipos, seus aviões, 14 bis e, consequentemente, os demais, ele ficava observando os pássaros. E nós observamos que cada avião imita um tipo de pássaro. Não é incrível? Então, é uma outra habilidade que nós temos que desenvolver, que é a habilidade de contemplação, de observação, de percepção e, consequentemente, naturalmente desenvolveremos a habilidade da gratidão, que é o reconhecimento. A gratidão, eu acredito que ela está mais no campo da sabedoria do que em outra coisa que seja. Porque agradecer é se conectar. Imagina assim que você tem uma tecla, cada tecla é um sentimento. Quando você toca uma tecla, você emite um som, sim ou não? Sim. Se você toca na tecla da raiva, você vai emitir o quê? Um som de raiva. Os sentimentos é a mesma coisa. Quando você toca na gratidão, você emite entre aspas, naturalmente, uma analogia, você emite esse som da gratidão e você se conecta à gratidão. E aí você toca uma nota, mas você pode tocar um acorde de gratidão, de felicidade, de amor. Olha só, você vai unir sentimentos agradáveis. Mas se você tem um estresse no trânsito e você leva isso com você não descarta isso, não joga isso para o alto, você acaba tocando sentimentos desagradáveis. Daqui a pouco você está estressado e tenso no sentimento de luta ou fuga. Mas só concluindo a tua observação, o que acontece? Nós podemos e devemos mudar essa questão de querer colocar a culpa no outro. Eu trabalhava com um colega que ele tinha uma frase lá no ambiente de trabalho dele, que ele dizia assim: errar é humano e colocar a culpa nos outros é estratégia. Entendeu? Então, quer dizer, é fácil. Se eu tenho culpado, está tudo certo, eu já tenho onde depositar. Então, que nós possamos assumir as nossas responsabilidades, né? Eu não mudo ninguém muda ninguém. As pessoas mudam a si mesmas quando querem e quando podem. É um desafio para todos nós. Mas é aquilo que nós falamos. A mudança do mundo vem a partir do nosso comportamento. Então, para falar nisso, se nós percebemos que os outros ainda apontam muito o dedo para os outros, que nós sejamos os primeiros a deixar de apontar. Né? É desafiador, né? Eu falo para o meu filho: olha só, faça as coisas certas, mas não espere que os outros façam. É difícil falar isso para uma criança. É muito difícil. É muito difícil falar isso para uma criança. Fala assim: ó, faça, não espere, porque senão você vai ficar frustrado. Se você fizer esperando o outro fazer, daqui a pouco, eu faço e ninguém faz, pois é, não faz, né? Mas faça a sua parte. Bom, mas é isso. Bom, eu gostaria de agradecer ao Hugo mais uma vez. E tem mais alguma coisa que nós estamos programando, já falei com ele há algum tempo, para a gente fazer um painel, porque este assunto é muito maior do que uma palestra de 40 minutos a 1 hora. E a intenção nossa é agregar o Pietro Novellino, que é nosso amigo, agregar também lá do Xavier,
faz palestra aqui de vez em quando. Sei quem é o médico, Médico. frutuoso. Frutuoso e mais. Hoje, o Hugo falou numa coisa pineal. Nós temos um médico especialista em pineal em São Paulo, Oliveira. Pois é, o Sérgio Felipe de Oliveira. Nós teríamos que ver um dia, talvez aqui no Clube Militar já foi feito no sábado, foi feito um painel da parte de jurídico, com os desembargadores e tal, eu até vim. Então, nada melhor do que também um dia nós vemos aqui com o clube e organizar, falar com os médicos e tal, porque eu acho que é muito importante. Aqui nós falamos, foi falado por ele, uma coisa importantíssima, a ligação nossa com o Espírito. Hoje, mais do que nunca, a física se aproxima da espiritualidade. E respondendo aquilo que você falou, a minha opinião da diferença entre religião e espiritualidade, eu digo, religião é uma garrafa, espiritualidade é o que está dentro da garrafa que você bebe. Hugo, mais uma vez, parabéns, obrigado e vamos voltar sempre. Espero muito em breve estar de volta. E virá. E nós vamos materializar a sua passagem com este diploma. Parabéns. Só mais uma. Obrigada. Terminando com uma frase regulando o Gabriel, mais o Pai do mundo, que é assumir, seu amor faz sempre o seu feliz.